galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje, então, nós iremos falar um pouquinho sobre os principais problemas socioambientais dos continentes que nós estamos estudando, né? Do continente europeu, do continente asiático e da Oceania. Porém, pessoal, a aula de hoje nós vamos focar na Europa e na Ásia. A Oceania, então, é conteúdo para uma próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. O conteúdo da aula de hoje, então, ele está entre a página 41 e a página 47 da apostila de vocês. Vocês podem acompanhar a prof, então, pela apostila, ok? E o conteúdo que está especificado, então, ali na abertura dessa unidade é sobre os impactos socioambientais, então, dos continentes que a prof citou anteriormente. Antes da prof começar a trabalhar os impactos socioambientais, né, mais ocorridos nesses continentes, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês entendam o que é o impacto socioambiental, né? Como nós vamos discutir esse tema, vocês precisam saber o que significa, então, o impacto socioambiental. Então, o que é isso, professora? Então, vamos lá. Então, os impactos socioambientais, galerinha, são as alterações sofridas pelo meio ambiente que foram provocadas por determinadas ações ou atividades praticadas pelo homem. Então, são atividades, né, que o homem pratica. Então, ali são coisas que o homem provoca que acaba alterando o nosso meio ambiente, tá bom? Então, ali são os impactos ao nosso meio ambiente, resultado então de uma atividade humana. Então, através dessa atividade humana, ocorre a transformação ali, ocorre o impacto gerado ao nosso meio ambiente e à sociedade também, né? Quando nós falamos socioambientais, não é só o meio ambiente, é a sociedade, tá bom? E então está ligado, né? Está ligado ali os problemas sociais com os problemas ambientais, tá bom? Então é tudo que o homem acaba ali modificando, alterando, que acaba ali impactando a sociedade e o meio ambiente, beleza? Então vamos lá. Esses impactos, então, pessoal, eles refletem aonde? No que, né? Então, eles refletem na saúde humana, tá bom? Então, a maioria desses impactos, nessas transformações, alterações que o homem ocasiona, elas causam muitos impactos para a saúde humana, elas causam ali muito impactos na qualidade de vida das pessoas, causam impacto na economia, causa impacto ao meio ambiente, tá bom? Então, essas alterações, elas interferem diretamente nesses impactos, nesses aspectos que a prof citou para vocês. Agora, falando um pouquinho, então, sobre os impactos socioambientais da Ásia e da Europa, né? Como eu expliquei para vocês, então, que são impactos socioambientais. Então, nós vamos entrar ali em quais são os principais impactos, né, desses sofridos pelos continentes que nós estamos estudando, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho de Chernobyl. Então, vamos lá. Chernobyl, né, vocês sabem, porque eu falei na aula passada para vocês, que foi ali um acidente nuclear, foi o maior acidente nuclear que aconteceu no nosso mundo, tá bom? Aqui embaixo, então, a prof colocou uma imagem para vocês de Chernobyl, né, após ali a grande explosão, tá? E agora vocês vão entender um pouquinho por que é o impacto socioambiental. Porque ele não afetou apenas o meio ambiente, ele afetou também as pessoas que viviam ao redor daquela usina ou próximos, né, àquela usina, e afetou também diversos outros locais do nosso mundo, tá bom? A radiação gerada pela explosão dessa usina nuclear atingiu muitos países ali espalhados pelo mundo todo, tá bom? A radiação chegou a ser medida, pessoal, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia. Então, foi um acidente nuclear de grande escala. Afetou muitos países e outros continentes também, tá bom? Então, não ficou restrito só à região da explosão, né? Então, vamos lá, pessoal. O acidente da usina de Chernobyl, então, ele aconteceu aonde? Então, ele aconteceu ali em uma cidade chamada Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, tá bom? Ela pertencia à antiga União Soviética, tá? Esse acidente ocorreu, então, na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Durante essa madrugada, então, né, os operários eles estavam fazendo alguns testes, certo? E acabou ali que eles se descuidaram, né? E acabou ali que, através de uma falha humana, gerou a explosão de um dos reatores, tá bom? E essa explosão gerada por um dos reatores foi justamente porque os operadores, né, os operários que estavam trabalhando naquele turno, eles descumpriram diversos itens do protocolo de segurança, então eles não cumpriram todo o protocolo de segurança, e isso resultou então na explosão do reator de número 4, tá bom? Ele explodiu então ali, tá bom? E o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo, tá bom? Lembra que material radioativo, pessoal, eles são muito nocivos à nossa saúde e ao nosso meio ambiente. E trouxe danos tanto à sociedade
saúde e ao meio ambiente, por isso que ele é um impacto socioambiental, tá bom? Lá na página 42, então, o pessoal tem outro problema socioambiental, então, enfrentado por esses continentes que nós estamos estudando, tá? Então, é referente ao mar, o mar de Aral que está desaparecendo. Mas como assim, professor, esse mar de Aral está desaparecendo? Como que o mar desaparece, né? Aqui embaixo, pessoal, tem duas imagens desse mesmo mar, tá bom? Então, a primeira imagem, ela é de 1973. Olha como era esse mar, né? Olha a extensão que ele tinha, né? E essa imagem, então, aqui ao lado, ela é mais recente. Ela é de 2016. Então, vocês concordam comigo que sim, esse mar está desaparecendo, né? Mas por que esse mar está desaparecendo, professora? Então, após 1960, pessoal, eles pegaram o curso de dois principais rios, então, que compunham o Mar de Aral, né, que eles desaguavam no Mar de Aral para irrigação. Então ali eles desviaram o curso desses dois rios e esse desvio foi justamente porque eles precisavam do conteúdo desse volume de água para irrigação, tá bom? E o que aconteceu? Aconteceu que o Mar de Aral ele parou ali de ser suprido, né? Ele parou de ser abastecido pelo curso desses dois rios. Então sim, ele está desaparecendo justamente por causa disso, por causa de uma falha humana, porque o homem desviou então o curso desses dois rios para irrigação sem pensar no prejuízo que poderia trazer então aquele meio. Então, pessoal, esse mar ele era ali fonte de renda para muitas famílias que trabalhavam através da pesca, que praticavam o extrativismo ali animal, né, mas voltado para a pesca, certo? E muitas famílias então perderam o seu rendimento, perderam então o seu trabalho, justamente por quê? Porque o mar estava desaparecendo, né? E como consequência do desaparecimento do mar, foi perdendo também a sua biodiversidade, tá bom? Então as famílias que dependiam da pesca daquela região, elas perderam os seus sustentos, tá bom? Então impactou o meio ambiente e impactou diretamente na sociedade também, beleza? Galerinha, o que a prof quer que vocês façam, tá bom? Eu quero que vocês façam a leitura desse textinho, tá? É um textinho bem legal que vai contar um pouquinho mais sobre a história desse mar de Aral que está desaparecendo. E após a leitura desse textinho, vocês vão responder as questões ali da página 43, tá bom? A questão de número 1, 2 e 3. Vocês precisam fazer a leitura desse texto, por quê? Porque essas questões estão relacionadas ao texto, são questões de interpretação de texto, então façam a leitura, tá bom? Se não entenderem, leiam de volta com bastante atenção, tá bom? Se mesmo assim não entenderem, mandem uma mensagem para a prof, que a prof vai estar aqui para auxiliar vocês no que for preciso. Então, outro problema ambiental, pessoal, dessa região, né, do continente asiático e do continente europeu, vai ser a extração dos recursos do Ártico. Mas, professora, por que Ártico se nós estamos falando sobre a Ásia e sobre a Europa? Porque, pessoal, esses dois continentes, eles estão praticamente cercando essa região ali, né, do Ártico, tá? Então, se você quer ver, aqui a prof colocou uma imagem para vocês, só para que vocês entendam um pouquinho, ó. Aqui tem o continente europeu e tudo isso aqui é o continente asiático. E olha onde está o Ártico. Vocês concordam comigo que esses dois continentes exercem uma influência gigantesca sobre essa região do Ártico? Sim, né? Porém, galerinha, vocês sabem por que essa região, então, do Ártico ali, ela é tão explorada? Entendeu? Ela é tão interessante para os asiáticos e para os europeus? Justamente por causa do petróleo. Isso mesmo, tá bom? Então tem ali uma grande concentração desse recurso mineral embaixo ali no subsolo dessa região, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma farta distribuição desse recurso mineral no subsolo da região, o que atrai então, né, a atenção ali dos asiáticos, dos europeus, por eles terem ali a maior porção de terras próximo a essa região, né, do Ártico. E torna-se então atrativo para os países que o cercam, né? Então, como eu falei para vocês, né? Chama a atenção deles. Porém, pessoal, existem muitos impactos sociais e ambientais relacionados à extração desse tipo de recurso no Ártico. Por quê, professora? Vamos começar falando um pouquinho sobre os impactos ambientais, então, tá bom? Então, os impactos ambientais estão relacionados ao vazamento desse tipo de mineral, né? Desse tipo de óleo, então, ali naquele meio, tá bom? Ali naquele ambiente. Essa contaminação da região, pessoal, ela pode ocasionar ali a morte de diversas espécies, a extinção de muitas espécies, tá bom? Então, é um problema ambiental. E os problemas sociais, professora? No que estão relacionados, então, os problemas sociais?
Justamente também há algumas atividades pesqueiras dessa região. Então também, mais uma vez, né, tem muitos pescadores que vivem da pesca dessas regiões, tá bom? Ocasionando ali a perda, né, de renda das pessoas que trabalham com isso. Porém, pessoal, o Ártico também é uma região ali que ela é muito protegida, tá bom? Ela é protegida ali justamente pelos ativistas do Greenpeace, né? Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar no Greenpeace. Então ali é um grupo ambiental bem forte, tá bom? Que tem trabalhado muito ali para a preservação do nosso meio ambiente, ecossistemas, biodiversidade, tá bom? E ali embaixo, então, nós temos uma plataforma petrolífera, tá bom? Bem ali nessa região do Ártico, tá? E depois, galerinha, o que eu quero que vocês façam? Mais uma atividade para vocês. Hoje vocês vão cansar de fazer atividade, hein? Então vamos lá. Lá na página 45, então, tem um textinho chamado Saiba Mais. Esse texto chamado Saiba Mais, ele está dizendo assim: em busca da última fronteira econômica da Terra, a região ártica. Então vocês vão fazer a leitura desse texto, tá bom? Vai estar falando muito sobre a exploração dessa região, tá bom? E por que eles exploram, o que eles extraem dessa região e por que ela é a última fronteira econômica. Então leiam com bastante atenção e após a leitura vocês irão responder a questão de número 1, 2 e 3 da página 46, referente àquele texto, tá bom? Então prestem bastante atenção na interpretação de texto. Próximo problema, então, ali socioambiental, tá bom? Então agora vamos focar um pouquinho no norte da Europa. Então, pessoal, essas são as chuvas ácidas, tá? Eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, chuvas ácidas, né? Então, é conteúdo de ciência, se eu não me engano, de vocês, tá bom? Então, vocês devem saber ali mais ou menos o que são as chuvas ácidas, mas a prof vai dar uma revisadinha para vocês, vai dar uma reforçada aí na memória de vocês, tá? Então, chuva ácida, pessoal, é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Então, esse processo de industrialização emite muitos gases na nossa atmosfera, tá bom? E esses gases, eles se concentram, então, tá bom? E essa concentração ali dá origem, então, às chuvas ácidas. Professora, mas como assim chuvas ácidas, tá? Então, vamos lá, ó. Então, consiste ali na precipitação de chuvas, né, na ocorrência de chuvas com elevada acidez, tá bom? Ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como dióxido de enxofre. Professora, mas o que acontece quando cai essa chuva ácida, né? Como precipita essa chuva ácida? Então vamos lá. Ocasiona contaminação química do solo, causando impactos também nas florestas e na vegetação, tá bom? Ocasiona também, pessoal, desgaste em estruturas metálicas, ocasiona desgaste em monumentos e edificações, tá bom? São materiais corrosivos que estão compostos ali nesse tipo de chuva, tá? Então são ácidos e ácidos fazem o quê? Corroem, tá bom? Claro, não vai ser aquela corrosão lá em grande escala, né? Caiu uma chuva, corroeu tudo. Não, pessoal, a gente não vai ver ali com tanta potência, tá bom? Essa corrosão. Mas sim, às vezes pode ser percebida sim e trazem impactos ali sim ao nosso meio ambiente, tá? E pessoal, onde que ocorre a maior concentração dessas chuvas ácidas, tá? Então vai ocorrer principalmente na Europa e principalmente no norte da Europa, tá bom? E o nosso último problema socioambiental, então, galerinha, qual é? Então é ali as sequelas do agente laranja, tá bom? Então tudo começou, pessoal, com a invasão dos Estados Unidos, tá bom? Ali com a invasão dos Estados Unidos no Vietnã entre 1961 e 1975. Então, os Estados Unidos invadiu em 1961 o Vietnã, tá bom? Dando origem, então, ali, iniciando a Guerra do Vietnã. Esse conflito, pessoal, entre os Estados Unidos e o Vietnã durou cerca de 15 anos. E o primeiro impacto social, então, foi a perda de muitos combatentes, de muitos humanos, de muitas pessoas que viviam nesse país, tá bom? Então, foi o primeiro problema social, tá bom? A morte de muitos habitantes, de muitas pessoas que viviam lá e de combatentes também. O segundo problema, pessoal, social foi a falta de desigualdade durante esse conflito, né? Porque pense, era os Estados Unidos contra o Vietnã, né? Uma superpotência, tá bom? Contra um país pequeno, tá bom? Então foi ali meio que um combate desigual, né? Esse agente laranja, então, pessoal, foi ali algumas toneladas que os Estados Unidos despejou, então, de herbicidas sobre o território do Vietnã, tá bom? Esses herbicidas, então, acabou com a produção de alimentos, tá bom? Acabou com todo tipo de agricultura desse país,
interrompendo então o abastecimento de alimentos para toda a sociedade e causando impactos severos no solo daquele país. Então tem algumas regiões que o solo é infértil até hoje. O solo nunca mais recuperou a sua fertilidade. Então quer dizer que não se desenvolve nenhum outro tipo de agricultura, nenhum outro tipo de prática, né, de cultivo nessas regiões onde foram mais afetadas, tá bom? Então se relaciona ali a um problema ambiental também, ok? Galerinha, eu espero que vocês tenham compreendido então um pouquinho desse conteúdo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando uma mensagem para a Prof via Positivon ou WhatsApp, tá certo? Ainda essa semana nós teremos uma aula pelo Zoom que a Prof vai dar uma revisada e corrigir as atividades referente a esse conteúdo, tá bom, com vocês. Então façam as atividades porque elas são bem importantes. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!